Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 11 de abril. 18 milhões de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. Uma pane durante uma tempestade deixa passageiros apavorados num barco no Lago Paranoá, no Distrito Federal. A queda de um helicóptero na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 pessoas ficaram feridas. E ainda o Festival de Gastronomia Modernista em São Paulo, que mistura arte e culinária. É agora no Brasil TV. Oito em cada 10 brasileiros com 5 anos ou mais já estão com o esquema vacinal completo contra a Covid. Ótimo, ou seja, já tomaram as 2 doses ou dose única. Os especialistas são unânimes em dizer que essa ampla cobertura vacinal é a nossa principal arma contra a pandemia. Mas ainda tem muita gente que não se protegeu totalmente. De acordo com o Ministério da Saúde, 18 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Olha aí a dona Helenita, que exemplo, hein? Visitou essa UBS na Zona Sul de São Paulo para tomar a segunda dose de reforço. Tudo na data certinha. Mais tranquila, mais protegida, né? Graças a Deus, né? Porque todos nós temos que tomar, né? Tem gente que não toma a primeira não vai mais, né? Mas a gente tem que se prevenir, né? Tem que tomar. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, mais de 162 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid-19 com 2 doses ou a dose única da vacina. O que dá 80,96% da população vacinável com 5 anos ou mais. Mas, segundo o Ministério da Saúde, 18 milhões de pessoas poderiam, mas ainda não tomaram a segunda dose. A dona Maria estava tão ansiosa para tomar a segunda dose de reforço que veio 2 dias antes. Eu vim sábado, aí como é dia 11, aí ele falou para mim vir hoje, porque ainda não tinha vencido o prazo. Aí foi hoje. Se a gente não atingir números maiores de pessoas vacinadas, a chance de retomarmos um momento anterior é muito grande. Então, é imprescindível, é importante que as pessoas recebam as doses completas da imunização para garantir a sua proteção, para reduzir ou para minimizar substancialmente o risco de evoluir para uma doença grave. O estado de São Paulo lidera o percentual de pessoas com 5 anos ou mais com a vacinação completa. De acordo com o consórcio de veículos da imprensa, 90,68% já receberam 2 doses ou a dose única da vacina. O estado com menor cobertura na vacinação completa é o Amapá, 52,20%. A gente tem visto ao redor do mundo que países que têm baixa cobertura vacinal não conseguem sair dos esquemas de contenção. Então, busque uma unidade de saúde, receba essa vacina, participe desse esforço coletivo para o retorno à normalidade. É tão fácil, né? É tão fácil, não dói nada. É uma picadinha só. Maravilha. Né? E no Agreste de Pernambuco, 41 crianças em Afogados da Ingazeira tomaram a vacina errada contra a Covid. Em vez de tomar a Pfizer pediátrica, as crianças receberam a vacina da Janssen, que é destinada para os adultos. As informações com Anderson Mello. 6 das 41 crianças apresentaram sintomas mais fortes, como náuseas, vômito. Inclusive, uma delas teve febre alta e teve que ficar internada, mas já recebeu alta. Elas têm entre 6 e 11 anos e estudam na Escola Monteiro Lobato. É uma escola particular do município de Afogados da Ingazeira, no sertão do estado. Elas deveriam ter recebido a dose da Pfizer pediátrica. No lugar, receberam uma dose da Janssen, que é uma vacina destinada para adultos. As crianças que receberam, de fato, que foram 20, a primeira dose da Janssen, como esquema D1, primeira dose em si, elas vão repetir o esquema com 60 dias, utilizando-se a vacina da Pfizer pediátrica. Já as que receberam, de fato, a segunda dose da Janssen, elas são consideradas hoje imunizadas, graças a Deus. E todas elas vão seguir sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal lá de Afogados da Ingazeira. De fato, tomaram a vacina destinada a adultos que causam uma resposta inflamatória um pouco mais intensa, marcada por vômito, náusea e febre.
mas que o pior já passou. Após 48 horas, esses efeitos adversos desaparecem. Então, o que é importante ressaltar é que nada comprometeu a imunidade dessas crianças. E a prefeitura do município informou que o que aconteceu é que uma funcionária trocou as doses e acabou aplicando as doses erradas. Ela foi afastada do cargo e vai passar por um procedimento administrativo. Anderson Melo para o Brasil TV. E hoje foi dia de volta às aulas presenciais para estudantes do Acre. O Andrew Amaral tem as informações. Cerca de 145 mil alunos voltam às aulas presenciais a partir desta segunda-feira no estado do Acre, segundo a Secretaria Estadual de Educação. O início do ano letivo de 2022 estava previsto para começar no dia 4 de abril, mas por conta da greve dos servidores, a Secretaria de Educação teve que adiar a volta às aulas para este dia 11 de abril. Para que o retorno fosse possível, os professores passaram por capacitações. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Educação fez um planejamento para a volta às aulas em formato 100% presencial. O calendário de vacinação contra a gripe foi antecipado na cidade do Rio. Todas as pessoas com 60 anos ou mais já podem ir aos postos. A dona Urânia ligou a TV cedinho, descobriu que podia tomar a vacina contra a gripe e veio correndo no posto mais perto de casa, em Botafogo. O meu caderninho aqui da vacina está em dias. De hoje até o dia 30 de abril, quem tem mais de 60 anos pode se vacinar contra a gripe na cidade do Rio. O calendário foi antecipado pela prefeitura por causa da chegada de novas doses da vacina, que deve ser tomada todo o ano. Que a gente tem que se prevenir de todos os meios possíveis contra essas doenças, essas pandemias, né? E eu estou indo viajar, vou para o Mato Grosso do Sul passar o feriado. Quero ir já com a minha carteirinha tudo ok. Os funcionários da área da saúde também podem ser imunizados. Até o último sábado, a capital fluminense tinha aplicado mais de 66 mil doses da vacina contra a gripe. É perigoso você, nessa idade, a gente pegar uma gripe que é mais forte para a nossa idade, né? Então, por isso que eu me vacino todos os anos. Essa manhã, em Copacabana, a fila era grande. A vacina aplicada esse ano protege contra as 3 cepas do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul em 2021. Entre elas está a H3N2, que no fim do ano passado causou um surto de gripe aqui na cidade do Rio. A vacina do ano passado não tinha a cepa da H3N2 da Arvin, nessa vacina já está incluída, então por isso que é importante você atualizar a sua imunidade. Então a vacina desse ano vai fazer isso. E a gente fala agora de um acidente no Lago Paranoá, no Distrito Federal, ontem à noite. Um barco encalhou durante a tempestade e as pessoas que estavam a bordo se desesperaram. A Marinha vai apurar as responsabilidades do caso. O barco amanheceu hoje assim, ainda encalhado e com a parte de trás para dentro da água. Ao longo da manhã, teve movimentação. Uma lancha dos bombeiros chegou pouco depois das 9 horas. Depois, outro barco dos militares. Eles ficaram um tempo e saíram. Uma lancha particular também apareceu e homens entraram no barco. Às 10h30, militares da Marinha chegaram para colocar uma barreira de contenção, mas nem foi preciso. Os homens que estavam no barco conseguiram desencalhar. O acidente foi ontem, pouco depois das 8 da noite, no setor de hotéis e turismo norte. Chovia e ventava forte e o motor deu pane. O pessoal, para não molhar, e de fato foi uma chuva com vento muito forte, né? O pessoal foi todo para a parte de trás do barco, onde a parte de trás pesou um pouco mais e veio subir água nos motores, e então deu uma pane elétrica no motor. Com isso, o barco ficou à deriva no Lago Paranoá e encalhou perto da margem. Algumas pessoas se assustaram. Uma mulher postou um vídeo em uma rede social. Na legenda escreveu: "O barco está afundando, socorro, gente. Mandem outro barco para cá urgente." Um homem que estava em outra embarcação gravou o barco no momento do acidente. O bagulho tá afundando, mano. Eu acho que é o navio dos influencers. Que fita, velho.
O evento reuniu influenciadores digitais e foi anunciado na internet como uma experiência de marketing de influência para mostrar tendências de mercado. De acordo com os bombeiros, 100 pessoas estavam a bordo. O dono admitiu que a embarcação não tem autorização para fazer eventos. O dono do barco estava no momento do acidente. Ele afirmou que a embarcação tinha documentação em dia, mas se contradisse ao falar dos eventos. Ela não é para eventos, ela é para recreio, né? Na verdade, eu posso usar, e como eu estava a bordo também, enfim, não foi alugado, a gente fez um evento para nosso ali. As pessoas foram retiradas por lanchas particulares, pelos bombeiros e pela polícia militar. E contaram como foram os momentos de desespero. E no desespero todo mundo se junta. E o barco desequilibra também, né? Então, até organizar todo mundo teve esse susto, essa loucura. Algumas pessoas ainda não tinham, então bate aquele desespero, né? A chuva aumentando, porque teve a chuva também, né? E principalmente todo mundo empurrando. O pessoal vai empurrando, então eu acho que ali o pessoal começou a organizar, mas é difícil com tantas pessoas, né? Apesar de não ter deixado feridos, o acidente fez muita gente se lembrar do naufrágio no Lago Paranoá em 2011. 9 pessoas que estavam em um evento no barco Imagination morreram. Na época, a investigação apontou que havia mais pessoas do que a capacidade permitida, além de problemas com ferrugens e furos, que fizeram a água entrar. O irmão de um policial rodoviário federal foi morto por traficantes dentro de uma comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A PM foi chamada e houve um intenso tiroteio. Moradores do bairro Centenário, em Caxias, registraram um confronto entre policiais militares e traficantes na manhã de domingo. Pessoas que estavam na rua foram surpreendidas pelo tiroteio. Como é que passa pra trabalhar? Não passa, cara. Quem estava em casa também não ficou seguro. Essa moradora teve o teto do quarto atingido por um tiro. Deus, olha a marca da bala que pegou no meu quarto. Graças a Deus eu não estava no quarto quando a bala caiu. Homens do Batalhão de Choque e da Coordenadoria de Recursos Especiais deram apoio à operação. A Polícia Rodoviária Federal também foi chamada para resgatar um homem que havia sido sequestrado por traficantes durante uma festa próxima do complexo da Mangueirinha, no sábado à noite. A vítima do sequestro era irmão de um agente da PRF. Segundo testemunhas, ele estava armado e fez disparos para o alto na festa, o que chamou a atenção dos criminosos. Os caras foram segurar ele deu tiro, acho que em cima de alguém lá e correu. Só que os caras conseguiram agarrar ele, e aí mataram o cara. Ailton Ângelo Rodrigues tinha 41 anos e possuía registro de armas como colecionador e caçador. Os agentes encontraram o corpo dele carbonizado na comunidade Corte 8, no complexo da Mangueirinha. De acordo com a Polícia Civil, 2 pessoas que acompanhavam Ailton na festa foram liberadas pelos traficantes e conseguiram fugir do local. A Divisão de Homicídios da Baixada investiga o caso. Em Minas Gerais, a Polícia Civil investiga o assassinato de Rony Peixoto, que já foi apontado como o braço direito de Fernandinho Beiramar e era considerado um dos maiores traficantes do estado. O corpo de Rony Peixoto foi encontrado neste carro, em frente à casa do traficante em Santa Luzia. Segundo testemunhas, ele estava entrando na garagem quando foi abordado por 2 homens encapuzados que se apresentaram como policiais civis e atiraram. Um vizinho estava saindo para trabalhar na hora. O carro em que ele estava também foi atingido por um dos disparos. Depois foram atiraram na janela dele. Devia ter um terceiro, porque foi muito rápido. Eles entraram no carro e saiu a milhão. E a gente sabemos que é prata o carro. 4 minutos depois de ter sido chamada, a Polícia Militar recebeu outra ligação, informando que um carro prata tinha sido abandonado na Avenida Duque de Caxias, no bairro 42, cerca de 2 quilômetros distante do local do assassinato. O carro tinha placa clonada, estava com o retrovisor quebrado, o vidro aberto e com marcas de sangue na lataria. A suspeita é que ele foi usado para cometer o crime. A perícia da Polícia Civil recolheu materiais que podem ajudar na investigação. Os computadores de Rony Peixoto, a mochila e o celular foram levados pela viatura da Polícia Militar. A casa tinha câmeras de segurança, mas segundo a PM, não estavam funcionando.
Rony Peixoto tinha 52 anos e já foi apontado como um dos chefes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e braço direito de Fernandinho Beiramar. Também era considerado um dos maiores traficantes aqui do estado. Ele atuava em toda a Grande BH, mas principalmente na Pedreira Prado Lopes, região noroeste de Belo Horizonte. O traficante foi preso em Goiás em 2012, depois de passar mais de um ano foragido. Ele cumpria pena por homicídio, porte e posse ilegal de armas, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Rony Peixoto ficou na cadeia até abril de 2019, quando passou a responder pelos crimes em prisão domiciliar. Na época, o Tribunal de Justiça informou que Rony tinha sido condenado a 35 anos de prisão e já tinha ficado 24 anos em regime fechado. Por isso, teve direito à progressão, garantida pela Lei de Execução Penal. A perícia esteve no local e o corpo de Rony foi levado para o IML. 4 pessoas da mesma família morreram em um acidente em Foz do Iguaçu, no Paraná. Entre as vítimas estava um bebezinho de 2 meses. O acidente aconteceu aqui nesse trecho urbano da BR-277 em direção ao Paraguai. Foi por volta da meia-noite. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as 4 vítimas, um bebê e 3 adultos, estavam no mesmo carro. Era um casal que eram avós de um bebê que estava dentro do automóvel e também a filha desse casal. Então, realmente, a Polícia Rodoviária Federal tentou estabelecer os primeiros socorros nessa criança que ainda estava viva. Infelizmente, não foi possível. Com o impacto da batida, o carro em que a família estava partiu ao meio. Segundo a PRF, o motorista do outro carro estava embriagado. Ele teve ferimentos leves, recebeu atendimento e depois foi preso. A perícia esteve no local e as causas do acidente estão sendo investigadas. Um helicóptero caiu hoje em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 pessoas estavam a bordo e foram socorridas. O helicóptero pertence a uma escola de aviação civil. Dentro dele estavam o piloto Roberto Carlos Belmiro, de 59 anos, e o aluno Alexandre Mitkiewicz, que fazia o curso de pilotagem no momento da queda. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero decolou por volta das 8h30 da manhã, da base da Escola de Aviação Civil. Minutos depois, ele caiu no estacionamento de um centro de distribuição de uma rede de supermercados, que fica a poucos metros do heliponto. Em nota, a escola informou que logo após a decolagem, a aeronave não obteve o ganho de altura esperado e o instrutor fez um pouso de precaução. A aeronave atingiu o baú deste caminhão carregado com chocolate. O Ronaldo já estava fora do veículo quando foi surpreendido. Tinha acabado de encostar na fila, o pessoal chamou para descarregar e eu estava do lado do veículo. 5 segundos antes dele cair. Aí eu vi o barulho do helicóptero, vi ele rodopiando em cima ali do caminhão. O susto ficou bastante aí. O local onde o helicóptero caiu foi isolado para a perícia. O trabalho é feito pelos técnicos do Seripa, o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado à Força Aérea Brasileira. O centro de distribuição tem câmeras de segurança e essas imagens podem ajudar a entender a dinâmica do acidente. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave foi fabricada em 2015. O modelo é o Gimbal Cabri G2, que comporta até 700 quilos e pode levar apenas um passageiro, além do piloto. O certificado que permite a operação dos voos tem validade até janeiro do ano que vem. A dona do helicóptero, a Escola de Aviação Civil, afirmou que a habilitação e o certificado médico aeronáutico do piloto estavam em dia e reforçou a importância que dá à segurança de voo e que continuará tendo esse cuidado em todas as operações. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais não informou o estado de saúde das vítimas. A seguir, resgatada a cobra que tinha sido solta por engano por policiais do Batalhão Ambiental em Brasília. Brasil TV de volta para contar que a Polícia Ambiental conseguiu capturar novamente a cobra Piton, que havia sido solta por engano na semana passada lá no Distrito Federal. A cobra Piton tem cerca de 2 metros de comprimento e está hoje tranquila nesse recinto do Batalhão de Polícia Ambiental da Candangolândia. Segundo os policiais, ela está assim, paradinha, a maior parte do tempo, porque esse ambiente fechado é diferente para ela.
mas alertam que é um bicho muito perigoso. Ela já foi alimentada com camundongos e está bem. Por enquanto, será mantida em cativeiro no batalhão para ser usada em instruções de policiais no reconhecimento de espécies. A importância, em primeiro lugar, é para você reconhecer o animal, para não acontecer o erro que aconteceu. E, em segundo lugar, é fazer o manejo e o resgate dele. Por se tratar de um animal exótico, ou seja, que não pertence à fauna silvestre brasileira, não pode ser solto na natureza ou entregue ao IBAMA. Um dos possíveis destinos da Piton pode ser o Zoológico de Brasília. Na quarta-feira passada, a cobra foi resgatada próximo ao balão do Periquito, no Gama. Só que uma equipe do Batalhão Ambiental confundiu a Piton com uma jiboia e soltou o animal numa mata próxima à região. Quando as imagens da PM foram divulgadas, especialistas perceberam a confusão. O comandante do batalhão disse que na hora da ocorrência estava muito escuro e que de fato os policiais não se atentaram para alguns detalhes que diferenciavam as duas cobras. Os policiais pegaram a serpente e, de impulso profissional, preocupados com a serpente, foram reintroduzi-la no seu habitat natural. Depois de saberem que não se tratava de uma jiboia, a PM Ambiental iniciou as buscas pela Piton. Os policiais do Batalhão Ambiental encontraram a cobra Piton em uma área de proteção ambiental no Riacho Fundo, 2 dias depois de soltá-la. Um ciclista viu a cobra, avisou em um grupo de mensagens e a informação chegou até a PM. 5 horas depois, a serpente foi localizada. O Batalhão Ambiental divulgou as imagens da captura. Aqui na estrada que liga Caúbe ao Parkway, próxima à área da Granja do IP. Encontrar a cobra foi importante porque uma espécie que não é nativa daqui poderia causar um desequilíbrio ambiental. A situação que aconteceu no Distrito Federal é bastante séria. Piton da Birmania é uma espécie do Sudeste Asiático, é uma espécie de jiboia que chega a 6 metros. E na Flórida, nos Estados Unidos, é um dos maiores problemas de introduções, de espécie exótica àquele país, causando diversas mortes de cães, inclusive acidentes com crianças e outros animais domésticos. Vamos falar agora de coisa boa, gostosa. A gente fala agora do Festival de Gastronomia Modernista, uma mistura de arte com comida paulista. Bares e restaurantes de São Paulo toparam esse desafio e reinventaram o cuscuz à moda paulista. Historiadores dizem que esse prato era um dos preferidos dos artistas da Semana de Arte Moderna de 1922, que acabou de completar 100 anos. O Boteco do Luiz, no Mandaqui, Zona Norte, tem 52 anos, mas a gastronomia entrou na família nos anos 30. Foi quando os avós dele, Idalina e Eduardo, abriram uma mercearia no mesmo lugar. O carro-chefe da casa são os bolinhos, de 14 sabores diferentes. Este ano, para participar do Festival do Cuscuz, o Luiz está estreando nesta arte. Minha avó falecida, ela gostava de fazer cuscuz antigamente, minha mãe pegou o legado da minha avó e minha mãe falou, poxa, a gente vai inventar um cuscuz bem bacana. Cuscuz paulista sempre tem como base o floco grosso de milho desmanchado e temperado na panela, diferente do nordestino, feito com o floco mais fino. Aqui no bar, para o prato do festival, com esta base, são misturados estes ingredientes: ovo de codorna, palmito, pimenta, com destaque para a popular sardinha e para o chiquitoso camarão. A porção aqui é de um cuscuz individual que o Luiz está com orgulho de servir. Cuscuz paulista, só chegar para experimentar. A gente ama essa cidade, a gente sempre procura resgatar coisas assim de raízes da cidade que são importantes, assim, é bem bacana e a gente levanta essa bandeira. O Festival de Gastronomia Modernista mistura boa comida e arte. Ele comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna e propõe uma releitura do cuscuz paulista, prato típico da cidade, que é considerado modernista pela possibilidade de sempre poder ser reinventado. 22 bares e restaurantes de São Paulo participam do festival. A gente difunde esse conhecimento, essa importância do modernismo por meio da culinária. E a gente traz as pessoas sim de volta aos restaurantes, que é um dos propósitos da retomada econômica, mas a gente traz elas para... a gente apresenta o Brasil aos brasileiros. Dentro do Teatro Municipal, no Bar dos Arcos, a chefe Gabriela Toledo monta o cuscuz paulistano da família. Sobre a massa,
camarões grelhados e azeitonas, com acompanhamento de salada. E ela finaliza com um toque de limão siciliano. A gente sempre comeu muito, então todo mundo da minha família sempre é fissurado pelo cuscuz paulista. Então é uma coisa que eu trago da minha infância. Café da manhã, refeição, como é que era? Mas no café da tarde, ou então em festas e aniversários, a gente sempre tinha o cuscuz presente na nossa família. É basicamente o mexidão que a gente chama, né? E o que me interessa mais pelo cuscuz é que ele é um refogado, que tem esse sabor do Brasil e é uma coisa que eu identifico muito na minha comida também. Os modernistas curtiam o cuscuz? Sim, a gente sabe que era um dos pratos favoritos da Tarsila do Amaral, até no sítio dela, né? Porque ela é do interior de São Paulo, não é da capital. Ela comia muitas vezes no café da manhã. O Oswald, até o neto dele, que é o Rudá de Andrade, lembra isso e menciona que o Oswald também comia muito cuscuz paulista. Era um prato que tinha ainda uma grande repercussão na época deles. E era um prato que eles gostavam muito, porque era um prato típico, né? E eles tinham essa ideia de buscar o nacional. E por isso, sim, eles gostavam muito do cuscuz paulista. Tá aí a pedida para quem for ou estiver em São Paulo. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã.